Baixo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Maravilha. Antes da bênção, eu vou lembrar que uma casa espírita ela é feita de dirigentes, trabalhadores e frequentadores. E eu gostaria de ver os frequentadores trabalhando também. Assim eu passo uma ideia para vocês. Assim que vocês chegarem, vocês vêm correndo aqui para frente. Olha, eu quero fazer a leitura preparatória. O outro vem correndo, eu quero ler o Evangelho. E assim todo mundo participa e constrói para si e para casa um ambiente muito melhor. Porque quando você faz esse trabalho aqui, você não está lendo sozinho e não está lendo só para os encarnados. Aquele espírito que lhe acompanhou, ou que lhe acompanha sempre, também ouve a sua leitura. E mais de perto, porque sai de dentro de você. É excelente isso. Ótima ideia. Aí todo mundo participa, todo mundo constrói e todo mundo auxilia. Porque somos servos do Senhor. E fazendo uma leitura, nós estaremos servindo. Ah, pouca coisa. Aos olhos de Deus, não é. Não pense em pequeno, pense em grande. Mas também não empine o nariz se achando que quer fazer leitura. Tá? Vamos lá. E vou agradecer a nossa irmã que fez a leitura do Evangelho, que pediu inspiração para mim. Agradeço. A gente tem que agradecer por tudo. Vejam só. Sua vida encarnada é uma bênção. Já pensaram nisso? Já refletiram muito sobre isso sempre? Então, comecem a errar menos. Porque se a vida é uma bênção, nós temos que fazer dela redenção. Para que essa bênção seja de verdade aproveitada. Porque muitos de nós, muitos mesmos, estamos desperdiçando essa bênção. Deixando de fazer o que nos comprometemos quando assinamos lá um contratozinho. Olha, eu quero fazer isso, eu quero nascer assim, eu quero nascer em tal família, eu quero isso, para consertar tudo que eu fiz de errado lá para trás. Que pode não ter sido na vida imediatamente desencarnada, pode ser lá 1000 anos atrás, mas que você ainda carrega esse peso. Então é preciso que nós tenhamos essa noção de verdade. A vida é uma bênção, mas ela só será de verdade bênção quando chegarmos ao final dessa trajetória e tivermos aproveitado tudo, todos os momentos, todas as oportunidades. E mais, construímos oportunidades para nós próprios e para aqueles que nos acompanham. É por isso que ela precisa ser de verdade uma bênção. O momento que a gente aqui chega é o momento da bênção. Depois é por nossa conta. Então vamos lá. Reencarnação. A reencarnação é uma bênção divina. Na verdade, é uma oportunidade valiosa para reparar nossos erros e fazer nossos acertos de tudo que somos, fazemos e adquirimos até aqui como espíritos imortais. Então, só é bênção de verdade se for bem aproveitada. Se a gente não aproveita, a gente perdeu tempo, a gente ocupou espaço de outro espírito, porque nós estamos 8 bilhões de seres encarnados aqui na Terra. Divaldo dizia há 6 anos atrás que ao todo nós somos 24 bilhões de espíritos habitando o planeta, encarnados e desencarnados. Só que com esse movimento todo de transição planetária, tem aqueles espíritos que já foram degradados. Então eu não sei dizer quantos ainda estão no orbe esperando para reencarnar. E é verdade também que tem muitos que não querem reencarnar. Esses têm a reencarnação compulsória. E tem aqueles outros que se preparam lá na erraticidade para voltar. É como aquele aluno, que hoje em dia eu não sei se ainda é assim, mas no meu tempo era, a gente tinha uma atividade de manhã ou à tarde, e no outro dia a professora ia nos arguir.
Então, funciona assim a vida do espírito. Quando ele desencarna e volta cheio de dívidas, ele lá em cima, ele estuda, ele aprende, ele se desenvolve. Mas não serve ainda. Ele tem que descer para fazer a prova, para ser arguido, para responder, para provar que realmente aprendeu. É assim que funciona. Então, a gente tem que ter essa noção sempre, o dia inteiro, a toda hora. Todas as vezes que alguém chegar para nós e pisar no nosso pé, nos machucar, opa, a vida é uma bênção. Eu vou responder da melhor maneira possível, mesmo com meu pé machucado, doendo, mesmo eu tendo um início de irritação, mesmo eu tendo vontade de revidar com violência, mas a vida é uma bênção e eu tenho que aproveitá-la. Respira e desculpa. Vai ficar doendo, não tem mais o que fazer. Mas desculpe. Vocês vão perceber que a paz que vem para o seu coração vai aliviar as dores físicas do seu pé que foi pisado. Isso é fácil? Lógico que é. Dentro da casa espírita, todo mundo faz isso. Lá na rua, não sei não. Lá na rua, não sei. É preciso exercitar. Repetindo, a reencarnação é uma bênção divina. Na verdade, olha o que é a bênção. Na verdade, é uma oportunidade valiosa para reparar nossos erros e fazer nossos acertos de tudo que somos, fazemos e adquirimos aqui como espíritos imortais. Ainda tratando de reencarnação. Afinal de contas, o que é a vida encarnada? É a reencarnação em prática. Não é outra coisa. A vida encarnada é a reencarnação acontecendo. É a reencarnação provando que as bases do Espiritismo, elas são todas verdadeiras. Quais são as bases do Espiritismo? A doutrina espírita acredita que nós somos seres imortais e que, com a morte do corpo, nós vamos habitar a erraticidade. E lá na erraticidade nós podemos nos comunicar com os espíritos encarnados. E assim fechamos o ciclo. Se a gente duvida de um desses três postulados, a nossa crença na doutrina espírita ela está desequilibrada, está frágil, qualquer coisa nos tira daqui. Ah, não é isso que eu quero, não vou buscar outra coisa. Essa doutrina só diz que tudo que acontece de errado na minha vida, a culpa é minha. Ninguém é culpado pelo meu fracasso. Eu que tenho que me melhorar. Eu não posso apontar o dedo para ninguém. É isso que a doutrina espírita nos diz. Somos nós os responsáveis pela vitória e pelo fracasso. E quando nós, repito, entendemos que a vida é uma bênção e que essa bênção ela somente serve para que a gente melhore, aí sim, aí essa bênção vai se colocar em prática. Vamos lá. Reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, aí eu paro de novo. E vou lembrar vocês, porque eu sei que todos vocês sabem disso. A exceção, eu não prestei atenção, tem uma pessoa que está aqui pela primeira vez, mas eu não sei se é a primeira vez nessa casa ou é a primeira vez tendo contato com a doutrina espírita. Não sei. Mas o que eu vou contar aqui não assusta ninguém. Quando nós estamos lá passeando, de jardim em jardim, fazendo visita aqui, fazendo acolá, nós estamos aprendendo. Aí nossos superiores dizem assim, eu acho que já está na hora de você voltar. Você já aprendeu o suficiente, já pode colocar em prática. Aí começa o planejamento reencarnatório. Você vai decidir, eu quero voltar e ter uma vida conjugal novamente com o espírito de fulano. Eu quero ter fulano e fulano como meus filhos para que eu consiga amá-los, porque na vida passada eu não consegui. Eles eram meus vizinhos, a gente vivia brigando. E são esses os planejamentos. Ou então, se eu não tenho problema nenhum com nenhum outro espírito, mas sim com toda a humanidade, eu tenho raiva de tudo, eu não gosto de ninguém, eu vou vir escolher uma condição em que eu consiga ter convívio com muita gente, e esse convívio eu consiga
desenvolver amabilidade, consiga desenvolver amor pelo outro. E a gente vai escolhendo as provas. Ou então eu fui racista numa vida passada, lá no século 17, 18, eu quero vir com a pele escura para saber como é sofrer o que eu fiz os outros sofrerem. É esse o planejamento reencarnatório. E à medida que a gente vai decidindo e aceitando, é o compromisso assinado. A gente reencarna. E como é que funciona esse mecanismo? Aqueles espíritos que concordaram em nos receber como filho, não é? Eles concordam em nos receber como filho, à medida que eles, sim, nós aceitamos. Aí começa um movimento preparatório no perispírito do ser que vai reencarnar, para que no momento da fecundação ele se una àquele óvulo recém-formado. E quando isso acontece, quando isso acontece, a reencarnação está completa? Não. Dizem alguns estudiosos, inclusive Kardec, que a reencarnação só se completa com o nascimento, quando a criança abre o olho e chora. Mas hoje em dia, ou quando a criança abre o olho e chora, não. Quando a criança chora ao ver a luz. Só que hoje em dia as crianças nascem com o olho aberto e não choram mais. Então, não completou a reencarnação. Mas, de verdade, eu compreendo que a reencarnação só se completa aos 7, 8 anos. Né? Que é quando aquele espírito reencarnante deixa de ter contato com a espiritualidade de forma mais direta. Explicando melhor. Quantas crianças brincam sozinhas com um amiguinho invisível? Não é? Não é amiguinho invisível, não é alucinação, é contato com o mundo espiritual. Por quê? Porque como a reencarnação não se completou definitivamente, ela ainda está lá e cá. Compreenderam? Começa com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E se completa em alguns aos 7 anos e em outros aos 8 anos. Isso varia um pouquinho, mas é assim que funciona. E a partir daí, essas crianças deixam de ter esses amiguinhos invisíveis e começam a ter uma vida mais encarnada de forma direta. Não tem mais o lá e cá. Né? É assim que funciona. Então, quando a gente diz, estou pronto para reencarnar, nós participamos, nós escolhemos o corpo, quando necessário. Quando não, vem do jeito que dá para vir. Mas quando há uma necessidade, a gente escolhe o corpo. Então a gente tem a estruturação do corpo físico que vai receber aquele espírito. Sigamos. Periodicidade. Significa que nós, de tempos em tempos, estamos aqui, com corpos diferentes. Ciclo. Sobe e desce. Esse ciclo será eterno? Não. Um dia, nós só voltaremos aqui como espíritos missionários, todos nós, né? Ou, se não assim, como mentores, para fazer alguém psicografar as coisas que a gente diz. Olha que maravilha! É a nossa condenação. Nós seremos condenados à perfeição. Aliás, seremos não, já fomos condenados à perfeição. Só que a gente atrasa a marcha de vez em quando, né? Ah, não quero ir mais não, tá aqui, tá bom, deixa eu ficar aqui, depois eu volto. Mas nós somos condenados. Por quem? Por Deus ao nos criar. Você é condenado à perfeição. Não à perfeição de Deus, que essa ninguém vai alcançar. Mas seremos espíritos perfeitos. Ou melhor, em outras palavras, espíritos puros. O que é que espírito puro faz? Ajuda nós aqui que estamos tropeçando a nos desenvolver. É esse o sentido. Eu me melhoro para ajudar. Aquele que eu ajudei se melhora, vai ajudar o que vem atrás. É assim a misericórdia divina. Todos nós estamos nessa marcha na busca da perfeição. Polissistema material. Nós podemos reencarnar em várias situações materiais. Na exuberância,
ou na falta, no tudo ou no nada. Esse processo tem como objetivo, ao propiciar a vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Tudo isso para que a gente evolua. O reencarne obedece a um princípio de identidade de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idioma, usos, costumes, valores, tradições, história, etc., bem como em uma determinada família. E essa nos toca mais de perto. De acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Então são muitas variáveis em que aquele espírito que vai reencarnar tem que decidir onde ele vai, para onde ele vai. E aquela frase que muitas vezes nós escutamos, eu não pedi para nascer, ou eu não pedi para nascer nessa família, não é verdade. Você pediu sim, você não está lembrado. Você quer que eu rememore? Não é? Nós pedimos para nascer. Questão 344 do Livro dos Espíritos, que eu não comentei, mas isso que Kardec nos diz, ele diz assim, a pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito, então, se escapa de seus lábios, anuncia que a criança entrou para o mundo, o número dos vivos e dos servos de Deus. E eu já expliquei. Isso é verdade, né? Não estou inventando, não. As crianças hoje não choram e nascem de olho aberto. Então, a gente tem que fazer um curso de atualização para todos os médicos que trabalham na obstetrícia, para que eles comecem a voltar a dar o tapinha no bumbum para a criança chorar, para completar a reencarnação. É assim que vai funcionar. Mas é fácil entender isso, não é? O processo não é simples. O espírito está aqui, normal, como eu estou aqui. Se fosse possível eu fazer com que o meu perispírito se afastasse do meu corpo, todo mundo enxergaria um laço prateado. Já ouviu falar dele? Cordão prateado? Pois é. Isso acontece na reencarnação. Quando eu sou o espírito que vou reencarnar, e aqui está o óvulo, esse cordão prateado se une a esse óvulo. E à medida que ele vai crescendo, tomando forma, o corpo vai diminuindo, diminuindo, até se encaixar naquele pequeno corpo. É assim que funciona. O espírito realiza a reencarnação conscientemente, inclusive traçando o seu próprio plano geral para a existência material que está se iniciando. Isso é, vamos dizer assim, é a regra geral. Mas alguns espíritos, aqueles mais revoltados, aqueles que se negam a reencarnar, eles sofrem a chamada reencarnação compulsória, onde a espiritualidade superior pega pelo braço e joga por baixo. Reencarna. Ele passa por todo o processo. Se eu falei assim, vocês perceberem a diferença. Aquele indivíduo que tem a vontade de entender o que é a hora de reencarnar, ele fica ao lado, tranquilinho, aguardando o movimento acontecer. Aquele que não quer, ele é levado compulsoriamente, acompanhado por vários soldados, aquela coisa bem bonitinha. Entra aí, nesse corpo. O cara vai. Porque em tudo existe misericórdia. Não há violência nos ensinamentos de Deus. Falei só para ilustrar, porque é mais fácil. Quando a gente fala besteira, vocês lembram da besteira que eu falei. Aí é uma coisa anda. O espírito reencarnante, de acordo com suas limitações, será mais ou menos auxiliado por espíritos com mais conhecimento e com os quais tem afinidade. Ora, falei nesse instante da misericórdia de Deus. A gente não consegue desenvolver e realizar nossas tarefas sozinhos. Espíritos que têm afinidades conosco vêm junto na nossa tarefa.
porque fazem parte da nossa família universal, não somente da família consanguínea. Então nós temos sempre companheiros que aparecem do nada, aparecem em um determinado momento da nossa vida, onde nós vamos precisar deles. Ou então são colegas de infância, da mesma escola, que vocês crescem juntos, nós crescemos juntos, e essa amizade permanece a vida inteira. Pessoas totalmente diferentes de nós, que a gente se encontra, se conhece, e do nada a afinidade aparece. Então, quando nós chegamos aqui, nós não chegamos sozinhos. Esses nossos amigos, eles, por amor, eles concordam em reencarnar conosco. Muitas vezes são espíritos que não devem nada a ninguém, mas são nossos irmãos, são nossos amigos, nos amam, querem auxiliar. Funciona. No entanto, se não estiver suficientemente equilibrado ou consciente, será orientado no planejamento de sua passagem pelo polissistema material. Vejam, de novo, misericórdia divina. Você faz o seu planejamento. Esse planejamento que eu faço, ele passa por uma análise pelos aqueles espíritos que nos coordenam. Se eles verificam que aquilo ali não vai dar certo, eu não vou dar conta de nada, porque é muita coisa. Sabe aquele aluno que está na universidade? O curso tem previsão de durar 5 anos. E ele começa em todo o período de férias fazendo matéria de inverno e verão para ver se antecipa. Muitas vezes ele não consegue nem concluir o curso. Então a gente tem que ter equilíbrio para tudo. E nós temos muita gente, mas muita gente, que olha por nós. Os nossos pais desencarnados estão lá zelando por nós, não deixam de ser nossos pais. Eles assumiram outra condição, sim, mas eles nos amam ainda como pais. E sempre que possível, estão entrando em contato conosco durante o nosso desdobramento noturno, estão sempre nos dando orientações, sempre dizendo, não é por aqui não, vá por aqui que é melhor. Como faziam em vida. Então, tudo isso faz parte do planejamento reencarnatório. Todavia, reencarnado o espírito, já no último parágrafo, inicia o processo de existência corporal no polissistema material, no mundo, que é um sistema complexo. A vida encarnada, a sociedade, é um sistema complexo. E a sociedade em si, não estou falando do indivíduo, a sociedade como consciência, ela não está preocupada com o nosso bem, não. Se a sociedade grita tendência, não importa se aquela tendência é boa ou é ruim. Ela quer que todo mundo siga. E tem aqueles irmãos que ficam assim, eu sei que isso é errado, mas está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. São vitames sociais. Os modismos. Por isso que eu estou falando. Na verdade, eu não. Por isso que o texto diz os vários caminhos que nós temos previamente traçados e podemos nos perder em algum momento, em algum lugar. O espírito encarnado, fundamentando-se em seu existente, a bagagem de conhecimento e experiência, eu não sei se está certo esse rapaz no texto não, mas o espírito encarnado, fundamentando-se na sua experiência ou nas suas experiências passadas. Quais experiências passadas? Quantas vezes nós vemos nas várias redes sociais crianças de 2 anos executando Beethoven? São essas experiências. Quantas vezes nós encontramos meninos de 5, 6 anos realizando cálculos matemáticos fantásticos que eu não consigo fazer? Nem nessa existência, nem na próxima. Mas eles fazem. Estas são a bagagem. Os fundamentos que nós já trazemos. Quantas coisas a gente se vê fazendo e depois para assim, como é que eu sabia fazer isso? Eu nunca fiz e deu certo. Porque nós temos muita bagagem. Ah, como temos. Já fomos curandeiros. Já fomos bruxos, lavradores, cientistas malucos. Fomos muita coisa. Porque não tivemos só essa vida. Tivemos outras.
com outra vestimenta, em outros lugares, falando outras línguas. Conhecimentos e experiências adquiridos ao longo de toda a sua existência, seja encarnado, seja desencarnado. Por que desencarnado? Porque o desencarnado também passa por momentos de aprendizagem. Passa a exercitar a capacidade, a constatar e desenvolver suas potencialidades, enfim, passa a construir esse momento presente e seu momento futuro. Mais exemplos que talvez a gente não vá lembrar. Mas aqueles irmãos nossos que estavam encarnados quando a Terra era um mundo primitivo, como foi que eles descobriram e passaram a controlar o fogo? Como foi que eles desenvolveram a roda, as ferramentas? Foi do nada? Não. Eles eram espíritos evoluídos, que reencarnaram em corpos não tão evoluídos quanto eles, e em um planeta primitivo, onde se vivia da caça e da colheita artesanal. Uma frutinha ali, pega aqui, outra ali. E eles aprenderam tudo isso, se desenvolveram. Quem ensinou? Os próprios espíritos reencarnados que desenvolveram aquilo. E aí se passou de geração para geração. E é assim que é até hoje. O espírito vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros e desencontros, permanecendo no seu plano geral ou se desviando em função de algumas variáveis do processo, sempre de acordo com sua vontade. Qual é a última palavra que vocês estão lendo aí, desse texto que eu acabei de ler? Vontade. Nós reencarnamos com uma trilha traçada, que vai durar 50 anos, 60, 70, 90, está lá. Mas nós temos o livre-arbítrio. A gente pode achar melhor que um caminho a gente pode achar melhor que aquele caminho nos vai fazer, não vai se tornar mais feliz e a gente sai. No entanto, quando chegarmos ao final, o final será aquele que nós traçamos. Eu deveria sair de Aracaju até São Cristóvão. Essa é a minha trilha, esse é o meu caminho de vida. Aí eu começo a minha marcha. Quando eu chego ali, naquele viaduto próximo à rodoviária, ao invés de ir por baixo, eu decido pegar a esquerda. A esquerda vai me trazer para o litoral, mas eu tenho que chegar lá. Aí eu venho, chego lá no Vaz da Barris, tenho que atravessar o Vaz da Barris nadando, vou me embrenhar nos manguezais. O meu trajeto será diferente, eu vou adquirir experiências? Vou. Mas será que eu vou enfrentar aquilo que eu tinha planejado? Talvez sim, talvez não, mas eu cheguei em São Cristóvão. Chegando em São Cristóvão, alguém vai perguntar: você viu fulano de tal no caminho? Você passou na casa de não sei quem? Você entregou a encomenda não sei quem? Não, porque eu vim para outro lugar. Você cumpriu sua missão? Não. Mas eu cheguei ao destino final. Chegou fazendo o quê? Dívida. Vai ter que voltar para reparar? Vai. Aí eu retorno. É fácil entender assim, né? Ou não? Não é não? É. Se fosse fácil, a gente não estava aqui aprendendo ainda, né? No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo seu equilíbrio ou seu desequilíbrio, de acordo com a maneira para a qual enfrenta situações e a vida. Vai, por assim dizer, determinando-se segundo a natureza de seus pensamentos e atos. Por menos que faça, ou por mais que se desequilibre, o espírito sempre alcança progressos em um ou outro aspecto do ser. Voltando à história, eu fui até São Cristóvão pelo caminho indevido, não era para ir por ali, mas eu aprendi como me locomover no manguezal, aprendi como pegar um caranguejozinho, porque a gente precisa comer. Filmão, vai testando. Vi coisas diferentes que eu não veria se tivesse seguido o caminho da João Bebe Água. É assim a nossa existência. Estamos sempre aprendendo. Nenhum espírito regride.
mesmo que ele não alcance o objetivo final, cumprindo todas as tarefas. É assim que funciona. E isso é o que, novamente? Misericórdia divina. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material, mas à intensidade com que ela é vivida. Francisco de Assis, 40 e poucos anos ele desencarna, mas a vida dele foi intensa. Eu não vou falar que a vida de Jesus foi curta, não, porque é Jesus. Mas o período de pregação dele durou 3 anos. Mas ele cumpriu a missão dele. Assim como tantos outros irmãos que têm uma vida intensa em prol do próximo ou em prol de uma religião, independe disso, mas cumpre a missão. E por conta da sua entrega, o corpo não suporta tanta atividade e ele desencarna mais cedo. E esse desencarne mais cedo, ele é penalizado? Não, porque foi cumprindo a missão. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o livro Nosso Lar, capítulo 4 e 6. E no capítulo 4, André Luiz diz que não desencarnou pelo suicídio. Aí o Henrique de Luna, o médico, diz que foi suicídio e que ele, por culpa da sua conduta desregrada, antecipou seu desencarne, porque ele tinha mais tempo de vida. E disse mais, e você perdeu a oportunidade de realizar aquilo a que você se comprometeu. Não sei se vocês lembram, André Luiz contraiu uma sífilis, mas não cuidou direito, continuou não cuidando da alimentação, continuou bebendo, continuou tendo uma vida sexual também desregrada, e a sífilis se transformou num câncer, que o levou ao desencarne. Por culpa de quem? Dele próprio. Então ele reduziu o tempo de vida e não cumpriu a missão. É de se ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio que se desencarnou. O indivíduo desencarnou num estágio, desenvolveu-se, quando ele volta, ele está no estágio superior. Porque tudo é aproveitado em nosso favor. Desde que a gente faça por onde, né? A doutrina espírita trabalha atualmente com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma. Então, uma encarnação pode ser missão, provação, expiação e karma. Todos eles podem ser superados? Sim. Se desde cedo eu me dedicar a uma conduta regrada, consciente no bem e sempre endereçando meus melhores esforços ao próximo. Porque o próximo é uma frase que eu nunca falei e vou falar agora a primeira vez. O próximo é a ponte entre nós e Deus. Por isso que Jesus diz: amai ao próximo como a ti mesmo. E lá em João ele diz mais: amai ao próximo como eu vos amei. Sempre ao próximo a quem nós devemos servir. Porque não adianta a gente simplesmente chegar aqui, eu estou aqui, estou servindo a Jesus. Não estou. Estou servindo a mim mesmo, porque quando eu me ilumino, eu consigo iluminar outras pessoas. E quando eu ajudo outras pessoas a terem compreensão, elas se iluminam também. Jesus já sabe, já me conhece, já sabe onde eu vou escorregar. Assim como ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, assim como ele sabia que Judas iria entregá-lo. Ele nos conhece. E fica fazendo de tudo para que a gente não erre. Quem ele manda? Os nossos mensageiros. Aliás, os mensageiros dele que vêm nos auxiliar. Para isso que nós temos, vocês chamem como quiser, anjo da guarda, mentor. Às vezes nós temos 2, o anjo da guarda e o mentor, porque quando um cansa o outro assume. Porque a gente dá trabalho,
Nós não somos fáceis, nós somos teimosos, apegados a certas coisas que a gente não admite que estamos errados e queremos continuar com aquilo. Então, a gente reencarna. Quem reencarna por missão? Irmã Dulce, Madre Teresa. Quem por provação? Aquele indivíduo que muitas vezes nasce, não tem braço, não tem perna. Alguém com microcefalia, por exemplo, não tem existência, mas ele vem suportar tudo aquilo, porque o espírito é consciente, suporta tudo aquilo para resgatar. Isso é uma provação. E muitas vezes é provação dos pais também. Expiação. Parecidíssimo com a prova, só que mais pesado. Porque você não fica pouco tempo passando pela expiação. Às vezes você passa pela expiação a vida inteira. As crianças com microcefalia, elas desencarnam cedo, a maioria antes dos 10 anos. E karma é aquilo que a gente carrega não conosco, mas que sempre se aproxima, nos faz mal, vai embora, volta. É intermitente. Vale ressaltar que no entendimento atual da doutrina, os processos reencarnatórios apresentam facetas desses 4 conceitos, mas que algumas reencarnações podem apresentar o predomínio de algumas dessas características. Eles não são consequência de uma interferência ou controle externo ao espírito reencarnante, descartando-se, portanto, qualquer ideia de castigo, punição ou recompensa. Não é interessante? A reencarnação não é castigo, não é punição, nem é recompensa. É bênção, é oportunidade. Eu mudei um conceito meu. Eu dizia assim: todo mundo merece sofrer porque fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Depois eu pensei, não. Jesus nos promete felicidade. Jesus vive dizendo para a gente ter bom ânimo. Então ninguém merece sofrer. Mas algum de nós precisamos passar pelo sofrimento para aprender alguma coisa. É diferente. Precisar uma coisa, merecer outra. Quem é que merece dor? Ninguém. Mas quando a dor chega, é porque nós precisamos nos atentar para alguma coisa que está acontecendo e a gente não vê. Uma dor de cabeça. Eu acho que eu ingeri algum alimento que me fez mal. Se não for isso, pode ser uma causa mais profunda e a gente precisa tratar, buscar um auxílio. Se deixar para lá, foi hoje, nunca tenho dor de cabeça, ela não vem depois. Ela vem pior. É preciso ter atenção para tudo isso. Eles são decorrentes da lei de causa e efeito e das condições de equilíbrio e harmonia. Então, tudo que nós chegamos a ter em reencarnações de... Aquilo que a gente diz, isso foi castigo, isso foi punição, isso foi recompensa, não é. É consequência. Consequência de quê? De nossos atos. Que muitas vezes pode ser até dessa própria encarnação ainda. Não precisa ser de vida passada, pode ser ainda dessa. Missão é a situação na qual o espírito reencarnante aplica conhecimentos internalizados a favor de uma pessoa ou do grupo de sua convivência. Essa é uma missão. Provação é a situação na qual o conhecimento em processo de acomodação e internalização deve ser vivenciado. É essa situação na qual o espírito é desafiado ao limite de seu conhecimento. Eu aprendi de verdade a utilizar a minha mediunidade. Mas somente passarei pela provação se eu utilizar a minha mediunidade para auxiliar o próximo. Se eu guardar para mim, não me serve. É egoísmo. Expiação. Não se refere à aplicação de conhecimento, mas sim a uma consequência de um conhecimento aplicado que provocou consequências difíceis, desagradáveis e muitas vezes dolorosas que o seu responsável deverá enfrentar. Encarnação passada eu fui médico, fazia aborto. Eu reencarno numa condição que eu vou sofrer isso tudo. Cada aborto que eu pratiquei
responderei nessa encarnação. Muitas vezes com doenças que não me deixam em paz. Para que eu sinta o que o espírito que eu tirei a vida sentiu. Lei de causa e efeito. E karma ainda é um conceito útil dentro da concepção da doutrina, desde que se esteja atento para o seu significado, diverso do de outras doutrinas. Tudo o que nos acontece é para o nosso aprendizado, nossa elevação, não para sofrimento eterno. E quem vai definir quanto tempo eu vou precisar passar por aquilo? Eu mesmo. Para o Espiritismo, o karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando as consequências de atos seus que lhe provocaram um desequilíbrio muito intenso, tanto em qualidade quanto em quantidade, e que pela sua intensidade o espírito poderá levar toda uma encarnação, ou mais de uma, para recuperar seu equilíbrio. Alguns soldados alemães praticaram tanta maldade que quando a guerra acabou, eles não conseguiam se libertar daquelas imagens e enlouqueceram. Desencarnaram em estado deplorável, mentalmente falando. Então, fez naquela mesma vida, ele teria que suportar as consequências de seus atos. A pessoa em desequilíbrio estará sempre em recuperação, tanto pela sua reação própria, como pela ajuda de outras pessoas. Curar, aliviar, consolar, conhecimento técnico, moral e afetivo. Se você quer ajudar alguém, tente curar, aliviar, consolar, usar o seu conhecimento. Se você, eu sou assistente social, como é que eu posso ajudar alguém que não seja do meu trabalho? Se eu sou médico, como é que eu posso aliviar as dores de alguém sem estar trabalhando e cobrando? Se eu sou um faxineiro, um porteiro, todos nós temos dons. E esses dons devem ser postos em práticas a favor do nosso próximo, que está perto de nós e muitas vezes a gente não enxerga. O que varia é apenas o tempo necessário para que o equilíbrio seja novamente retomado. É importante frisar que as dificuldades que o espírito encarnado encontra em seu cotidiano muitas vezes não são explicadas pela reencarnação. A reencarnação não explica tudo. Então, nada de botar na cabeça que fulano em outra vida matou alguém com uma facada. Nessa ele vai ser morto também com uma facada. Não é isso. Não coloquem isso na cabeça. E se você tem alguém que nasceu sem a visão, não é prioritariamente porque em outra vida ele simplesmente tirou a visão de alguém. Não é assim. Há muitas situações de desequilíbrio causadas em sua encarnação atual. Nós, em determinado momento da vida, fazemos mal a muita gente. E depois começamos a sentir as consequências desses males praticados, ainda nessa vida. Em resumo, a reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças. Não serve para esconder a ignorância. Não serve como desculpa ao imobilismo, a ficar parado. Não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não são. Não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Alguém supostamente assim, olha, eu estou vendo aqui, eu tenho mediunidade, eu estou vendo aqui que no passado você foi um carrasco, você cortava a cabeça do povo. A partir dessa notícia, um indivíduo fica parado, traumatizado e não consegue mais viver a própria vida e andar para frente, fica preso ao passado. Isso tudo acontece, vocês podem até não tomar conhecimento, mas isso tudo acontece. Esse texto, basicamente, foi retirado de um material da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que nos ensina muito sobre reencarnação e seus propósitos. E eu trouxe uma musiquinha que fala um pouquinho, eu acho a música bonita, eu gosto. É um samba pagode, mas fala dos nossos desequilíbrios. Não sei se vocês vão concordar, mas eu vejo assim e sinto assim. A música Deus Me Livre, do Raça Negra. Olha o que ele diz. Te amo, mas não quero nem te ouvir nem te olhar. Ama, mas não quer nem ouvir a pessoa nem quer olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar.
Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá para ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, o coração dispara. Por isso não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar quando estamos. Não posso voltar. Deus me livre de te amar, mas eu te amo. Olha a situação do indivíduo que não se resolve. Se ele tem um sentimento de amor, resolva. Não fique no dilema. Não sofra, porque está sofrendo. E isso nós fazemos com nossa existência muitas vezes. Não somente na relação homem e mulher, mas em quase tudo em que a gente tem que tomar uma decisão que é do nosso íntimo, a gente fica assim, nessa insegurança, nesse medo. A gente precisa tomar o caminho e seguir, acreditar naquele caminho. Principalmente se o caminho tiver Jesus lá na frente. Os dilemas nos aparecem o tempo inteiro. Você está no emprego, está confortável, tem 10 anos. Aí aparece uma proposta melhorzinha. Pronto, tirou o sossego. E agora? Meus amigos, eu não sei lá se eu vou ter novas amizades, não sei lá se o meu chefe de lá vai ser tão bom quanto o de cá. E fica alimentando isso. Meu conselho, resolva logo. Se não quer ir, não vá, recuse. Mas não fique alimentando essa situação, porque tudo isso lhe causa problema físico, de saúde. Você vai acumulando a dúvida, vai acumulando incerteza, vai sofrendo. E sofrendo por antecipação, você não sabe de nada. Está só supondo. Quantas vezes a gente passou por isso? Um filho faz alguma coisa errada. Não um filho de 3, 4 anos, mas o maior, de 11, 12. E você fica no dilema. Se eu falar, ele pode ficar chateado comigo. Fale. Fale porque é o dever de pai, o dever de mãe. Você vai fazer o que seu coração manda e aquele menino, no futuro, vai agradecer. Não tenhamos medo de fazer a coisa certa. Não tenhamos medo de fazer o que alguém na sociedade como um todo vai condenar. Ah, mas isso é ultrapassado. Ultrapassado na sua casa, na minha é assim. Dúvidas. Todos nós vamos ter em algum momento. Mas não podemos demorar muito com essa dúvida para que ela não nos faça mal e que a gente perca o momento oportuno de agir. Lembrando, todas as vezes que tomamos uma decisão ou deixamos de tomar uma decisão, nós podemos estar desperdiçando a nossa encarnação. Porque se nossos compromissos assumidos a gente não cumpre, é desperdício. Se eu me comprometi a educar um filho que no passado eu desenganei, como é que é a palavra? Eu desvirtuei o caminho, e nessa eu fico cheio de dedo para orientá-lo, para mostrar o caminho certo, e não faço, perdi a encarnação. Vou voltar outras vezes com aquele espírito? Vou. Será que eu vou ter os mesmos companheiros? Possivelmente não. Eu tenho certeza que o assunto que eu trouxe hoje é bem complexo e até chato de ouvir. Mas é porque eu não tenho esse dilema. Se é para dizer a verdade, eu trago para vocês. Não interessa. Se a minha missão é trazer informação, eu trago para vocês. Se alguém sentir dor, ótimo, porque aí incomodou. E você vai começar a pensar no que eu falei. Não que eu tenha razão em tudo. E a mensagem nem é minha, eu apenas transmitir. Quiser reclamar, pega o endereço aqui e vão reclamar lá. Não concordo com isso, não falem comigo. Apenas prestem atenção. Aproveitem a encarnação. Ah, mas eu agora estou com 60 anos, não tem mais jeito. Tem sim. Sempre há tempo de vencer as nossas dificuldades. Sempre há tempo de superar as nossas mazelas. Sempre há tempo de perdoar aquele que se diz nosso inimigo. Sempre há tempo. Porque fazendo isso, nós estaremos de verdade aceitando a bênção que Deus nos entregou.
E amem. E não tenham medo. Não tenham medo. Amem de verdade. E não esperem, principalmente, retribuição desse amor. Apenas amem. Amem assim. Isso é verdade, eu já falei várias vezes. Eu amo vocês. A gratidão que o meu coração sente todas as vezes que eu aqui estou, porque quando eu chego ali na porta eu sou bem recebido, quando eu sento aqui eu sou bem recebido, quando eu passo no corredor eu sou bem recebido. E eu sinto o carinho. E eu tento retribuir de qualquer jeito. De verdade, não tenho vergonha de dizer que amam, não tenho vergonha de exercitar o amor. Tudo isso fazendo é em prol de vocês próprios. E a reencarnação vai agradecer. E lá em cima vão dizer, graças a Deus a gente não vai ter que trabalhar com esse indivíduo de novo. Pensem nisso, gente. E fiquem com a paz que Jesus Cristo nos deixou. Boa noite.